o justo juiz. E eu comecei a meditar nesse tema, porque eu ouvi na casa do meu pai a voz do Espírito Santo de Deus dizendo, o justo juiz. E é sobre isso que eu quero compartilhar com você. Sobre esse tema, eu quero compartilhar com você a diferença do juízo de Deus, ou da justiça de Deus, com a nossa justiça, com o nosso senso de justiça. Vamos para o fechamento. Hoje é o fechamento da semana da nossa série de mensagens Cofres e Portas Secretas. Levanta a mão só os corajosos que abriram alguns cofres e algumas portas secretas aí. Irmãos, como eu queria estar em todas as células. Eu estive essa semana visitando a célula Esperança. E foi tão poderoso o que Deus fez ali naquele lugar. Queridos, os testemunhos que nós tivemos ali, testemunhos assim, de peso, eu posso colocar esse adjetivo. Sabe por quê? Porque as pessoas, além de tomar a decisão de abrir a porta, elas também seguiram a mensagem que a apóstola ministrou em o que eu faço agora? E eu vou abandonar aquela vida. Eu vou liberar a vida que eu não conseguia liberar, perdão. Eu vou virar a chave da minha vida. E lá na Célula Esperança e também na Célula em Anaguari, nós ficamos sabendo que realmente essas portas foram abertas e Deus está fazendo poderosamente. E agora é o último elo da série. Vira para a pessoa que está perto de você e fala assim, hoje fechamos essa com o justo juiz. Uau! Então, quando nós olhamos e vivemos tudo que estamos vivendo, dá vontade de continuar até o fim do ano, sim ou não? Dá vontade de ficar falando sobre esse assunto até o fim do ano. E olha que nós temos repertório para isso. Porém, nós vamos encerrar hoje. Esse domingo, eu quero te perguntar, você abriu a porta, e agora? Enfrenta ou não o que você encontrou lá dentro? Você abriu o cofre, você vai abrir a gaveta, você vai enfrentar ou não o que você encontrou ali dentro? Ou você vai tomar a decisão de fechar de novo com tudo que está lá dentro e continuar a sua vida na mesma mediocridade que antes? Não se sinta ofendido, mediocridade é alguém que vive na média quando pode viver um alto nível. Entende isso? Então todos nós temos um senso de justiça. Esse senso de justiça, ele cresce conosco, porque ele é baseado na nossa criação, nos valores e princípios que os nossos pais nos entregam ao decorrer da nossa vida, desde o momento que nascemos. Desde criança nós vamos sendo imprimidos de um senso de justiça familiar, um senso de justiça baseado nos valores do pai, da mãe, dos irmãos, na educação, crenças que vão sendo apresentadas ao longo da vida para cada um de nós. Apóstolo, como assim? Sim, por muitos anos a crença a qual eu tinha como minha, não era minha, era do meu pai. Porque ele imprimiu a fé dele em mim. Queridos, eu acho lindo, porque meu pai está com 86 anos, e até hoje, antes de deitar, ele senta na cama e faz ali as orações dele. Ele não dorme sem orar. E ele imprimiu aquele modelo de crença em mim, e eu pratiquei por um bom tempo da minha vida. E se olhar para dentro de si, você vai perceber que existem algumas verdades que são só suas, sim ou não? Alguns princípios e valores que são só seus, porque foram impressos em você ao longo da sua caminhada, ao longo da sua vida, e que você não negocia, ou não negociava até hoje. Então, esse é o nosso assunto, nosso senso de justiça próprio. Eu quero definir com você, o senso de justiça é a capacidade de reconhecer valores à igualdade, a imparcialidade e a reciprocidade nas interações sociais. É a habilidade de perceber quando algo é justo ou injusto e de agir de acordo com os princípios éticos morais que temos. E cada um de nós temos o nosso, completamente distinto uns dos outros.
Vou te dar alguns exemplos. Eu dei o exemplo do meu filho hoje de manhã, mas eu quero dar outros exemplos para você no decorrer da mensagem. O Isaac Estevão, ele é interessante demais. O Ítalo me chamou a atenção sobre o hambúrguer. Não sei se eu falo, Ítalo, do hambúrguer de novo. Se eu comprar um hambúrguer dos brabos, daqueles grandão, para eu comer, e eu compro um pouquinho menor para minha esposa, porque ela é mulher, e eu compro um pequeno, porque ele é criança, ele vira para mim e fala: isso não é justo. Por que o senhor é maior que o meu? Porque é o senso de justiça que é dele, e olha que não foi impresso por mim, esse é o dele. E todas as vezes, irmão, nós vivemos isso. A minha esposa ganhou outro dia uma caixa de Ferrero Rocher, enquanto ele não fez ela dividir a caixa dela igualzinho para cada um. Ele não sossegou, ele não teve paz na vida, porque para ele não é justo ela comer mais do que ele. Vocês estão me compreendendo? Cada um de nós temos esse senso de justiça, sim ou não? Que são nossos, sim ou não? E nós não colocamos ou colidimos esse senso com os valores bíblicos. Às vezes nós colocamos eles acima daqueles valores ou justiça que é do próprio Deus. E aqui é que está um grande desafio, porque se o meu senso de justiça sobressai o que é de Deus, bom, então eu estou mais poderoso e tenho mais autoridade do que o próprio Deus. Estão me compreendendo? Vocês estão comigo, sim ou não? Não comecei a pregar, estou ainda na introdução. O interessante é que a gente amadurece, sim ou não? No decorrer da vida você cai, machuca, rala o joelho, você vai aprendendo, né? A caminhada da vida vai amadurecendo, e esse senso de justiça, ele passa por alguns filtros ao longo da nossa caminhada. Um exemplo: eu me relaciono com um novo grupo de amizade, e logo aquele grupo, eles vão imprimir em mim o senso de justiça deles, assim como eu também imprimo neles o meu senso de justiça, porque nós somos relacionados uns pelos outros, e ao longo da caminhada nós somos talvez aperfeiçoados no senso de justiça, e eu vou criar uma palavra para o português agora, ou talvez desaperfeiçoados, e numa grande maioria das vezes nós somos desaperfeiçoados por outras pessoas. Pessoas que vivem intensamente o seu próprio senso de justiça. Ambos podem parecer até positivos, mas a verdade é que você vai descobrir que não é tão positivo assim. Porque o nosso senso de justiça, ele deve ser baseado pelo princípio de vida que escolhemos viver. E o princípio de vida que escolhemos viver é um princípio de vida baseado em Jesus. E logo eu preciso imprimir em mim, ou permitir que o próprio Espírito Santo de Deus imprima em mim o senso de justiça dele. Mas acredite sim, nosso senso de justiça às vezes vão nos guiar e vão tirar-nos do caminho. Apóstolo, como assim? Sim, quando eu coloco o meu senso de justiça como um pilar de sustentação na minha vida, eu me perco no caminho. Eu me perco no caminho do próprio Deus. Eu me perco no caminho cristão. Eu me perco no caminho da comunidade. Eu me perco, irmão, porque eu não abro mão daquilo que eu acredito ser a verdade. E cada um de nós podemos ter a nossa própria verdade. E normalmente ela não se equivale à verdade da Bíblia. Então, devido a esse senso de justiça, nos assentamos em cadeiras que não são nossas. Nos elegemos juízes e autoridade que não somos. Por causa do nosso senso de justiça, eu me torno juiz da causa de alguém a qual eu não tenho autoridade para aquilo. Por causa do meu senso de justiça, eu tomo a decisão que o meu líder deveria tomar. Eu salto ele e tomo a decisão, porque eu creio assim, porque é justo que eu tome, porque é a minha vida que está em jogo. Estão comigo? Nos entregamos ao direito de governos e também de decisões que não são nossas, por causa do nosso senso de justiça. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: o seu senso de justiça faz bem ou mal para você?
Agora eu quero começar a ministrar. Eu gostaria de convidar você a permitir que essa mensagem fale com você. Que essa mensagem toque no seu senso de justiça particular. Que essa mensagem possa virar uma chave na sua vida. O encerramento dessa série de mensagens, ela vai pontuar a próxima, ou talvez aonde o Espírito Santo de Deus quer nos levar. Mas nós precisamos sair definidos deste lugar, em nome de Jesus. E para compartilhar com você, eu quero falar sobre a vida de um profeta. Um profeta que tomou ou teve de Deus um direcionamento, uma palavra de decreto. Um direcionamento a entregar uma palavra não para uma pessoa, mas para uma cidade inteira. E esse profeta, chamado Jonas, nós conhecemos a história intrigante que ele tem, uma história cheia de milagres, feitos de extraordinários momentos que Deus proporcionou para ele. Apóstolo, como assim, irmão? Qual seria a probabilidade de um homem ser engolido por um peixe gigante e ser levado durante 3 dias para ser entregue em uma outra cidade? Quem gostaria de viver uma experiência assim, irmão? Eu gostaria. Pensa na probabilidade do seu testemunho. É claro que muitos iam te chamar de louco, né? Ia te ter como impossível. Mas eu queria viver uma experiência tal qual. Jonas viveu uma vida e momentos distintos de grandes milagres. Mas você vai perceber que ele tinha um problema de senso de justiça. Quem era o profeta Jonas? Jonas, na Bíblia, baseado no hebraico, foi um profeta do norte do reino de Israel, que viveu por volta de 8 antes de Cristo. Século 8 antes de Cristo, Jonas tinha um direcionamento, uma palavra de Deus, um decreto direto de Deus para a vida dele, um decreto para profetizar contra uma cidade conhecida como Nínive. Irmãos, eu quero te dizer que a profecia não era das melhores não, o negócio era pesado. Agora olha só, ele tinha que alertar os moradores daquela cidade, que o estilo de vida que eles estavam vivendo não era o estilo de vida que Deus tinha para eles. E por causa disso, ia vir um decreto de morte sobre aquela cidade. Agora olha só, é baseado no estilo de vida que vivemos que Deus libera uma palavra para nós. E normalmente não gostamos da palavra porque ela se torna dura. Eu quero dizer para você que se a palavra que você um dia recebeu foi dura, lembre-se, ela é baseada no estilo de vida que você vive. E Deus quer trazer você de volta para o caminho, porque às vezes por causa do senso de justiça nos perdemos e não percebemos que estamos perdidos. A palavra sempre será de acordo ao seu estilo de vida. Você conhece a história, mas eu quero trazer uma ilustração aqui para você. Jonas crendo ter escolha, não ir a Nínive. Pega aqui essa frase. Jonas crendo, acreditando poder ter uma escolha, escolheu não ir para Nínive, para uma cidade completamente contrária. Eu quero dizer algo para você. Se Deus o chamou e você disse sim, esquece, você não tem mais escolha, você disse sim. A sua escolha está em quando Deus o chama. Aí sim você pode dizer para Deus: Senhor, eu vou. Não, Senhor, eu não quero isso para a minha vida. Mas se você disse sim, como Jonas disse sim, depois você vai ver no texto, você não tem mais escolha, assim como Jonas não tinha escolha, ele tinha que ir para Nínive. Indo então para um outro lado, compra uma passagem de uma embarcação, se esconde, né, no porão daquele navio, indo para Tarsis. E ele esconde acreditando que ninguém ia ver. Não dá para esconder de Deus. Ele sabe onde você está. Ele conhece seus pensamentos e a intenção do seu coração. E por isso, Jonas então gera uma tempestade tão poderosa e tão forte, que aquela tripulação ainda não tinha vivido. Aquele navio começa a entrar em confusão. Eles começam a jogar as coisas fora para liberar peso, para ver se consegue vencer a tempestade. Até que alguém diz: por que está vindo sobre nós tal tempestade? Então eles jogam, né, eles tiram a sorte ali. A sorte aponta para quem? Para quem a sorte aponta? Jonas.
E Jonas, graças a Deus, assume a alta responsabilidade de ser o problema daquele navio. E fala para aquele comandante: pode me jogar ao mar. E é nesse momento que ele é jogado ao mar, que ele também é engolido por um peixe. Um peixe que não é uma baleia, viu, irmão? Eu gostei de manhã, eu só tinha não é uma baleia. E depois dois dos nossos discípulos aqui chegaram em mim e disseram: apóstolo, realmente não era uma baleia, porque baleia não é peixe, baleia é um mamífero. E é interessante, o Davi ainda falou: baleia é um ser que não deveria estar na água. É algo assim, não é, Davi? Mais ou menos isso. Então era um outro peixe, viu, irmão? Grande também. Esse grande peixe engole Jonas por 3 dias. Por quantos dias? 3 dias. Jonas fica dentro daquele peixe durante 3 dias. E eu quero elucidar a você alguns pontos da oração que Jonas fez dentro do peixe. Onde Jonas orou? Jonas 2, verso 1 diz assim: então, dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus, e disse: em minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Gritei da terra dos mortos, e tu me ouvistes. Das profundezas do oceano me lançastes, e afundei até o coração do mar. As águas me envolveram, fui coberto por tuas tempestuosas ondas. Então eu disse: tu me expulsastes da tua presença. E, no entanto, olhei de novo para o seu santo templo, afundei debaixo das ondas, e as águas se encheram sobre mim. Algas marinhas se envolveram, enrolaram em minha cabeça. Afundei até os alicerces do monte, fiquei preso na terra, cujas portas se fecharam para sempre. Fala comigo: as portas se fecharam para sempre. Mas tu, ó Senhor, meu Deus, me resgatastes da morte. Quando minha vida se esvaía, me lembrei do Senhor em minha oração, subiu a ti ao seu santo templo. Os que adoram falsos deuses dão as costas para as misericórdias de Deus. Eu, porém, oferecerei sacrifícios a ti, com cânticos de gratidão, e cumprirei todos os meus votos. Fala comigo: cumprirei todos os meus votos. Note a oração de Jonas. Então, votos, pois somente o Senhor do Senhor vem o livramento. Então o Senhor ordenou que o peixe vomitasse Jonas na praia. Praia de onde? Nínive. Eu quero que você entenda, irmãos, que foram 3 dias dentro de um peixe. E essa oração não foi feita tão rápida como nós estamos fazendo aqui, não. Nós estamos lendo momento que demorou 3 dias para acontecer. E a cada momento distinto dele dentro do peixe, ele fazia uma oração. Em uma delas ele disse: o Senhor me tirasse do reino da morte. O Senhor me trouxe de novo. Enquanto eu gritei por angústia. É nos momentos difíceis que nós gritamos pela angústia, sim ou não? É nos momentos de angústias que nós nos lembramos que existe um Deus que pode fazer mais na nossa vida. Talvez, se você estivesse dentro do peixe, talvez você não conseguiria fazer tal oração, por causa do nível de relacionamento que tem com o Senhor. Nós precisamos entender, queridos, que é no momento de angústia é que Ele visita o seu quarto, é no momento de angústia é que Ele visita o seu secreto, é no momento de angústia que Ele vai movimentar as águas para fazer algo novo acontecer na sua vida, em nome de Jesus, aleluia. Ele disse: em minha angústia eu clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Gritei da terra dos mortos e tu me ouvistes. Foi na sua angústia que Jonas se lembrou de clamar ao Senhor. Porque quando tudo vai bem, irmão, nós não clamamos, sim ou não? Quando tudo vai bem é quando nós deveríamos apenas adorar, e nós deixamos até de adorar. Jonas continuou a oração em um outro momento. Ele disse: quando a minha vida se esvaía, me lembrei do Senhor e minha oração subiu a ti. Em teu santo
templo, Jonas percebeu e reconheceu não estar na presença de Deus. Quantas vezes nós precisamos reconhecer que não estamos mais na presença de Deus? Não, apóstolo, mas eu estou vindo da igreja todos os domingos. Apóstolo, eu estou na célula. Irmão, estar na igreja, estar na célula não significa que você está na presença de Deus. São duas coisas completamente distintas. Dizer que Deus está no meu coração, não, Deus está no meu coração, irmão, Deus não está no seu coração, não. Ou Ele habita em você pela totalidade, ou Ele não está. Nós precisamos olhar para essa oração e fazer essa oração na nossa intimidade com Deus. E dizer: Senhor, na minha angústia, na minha solitude, Senhor, quando a minha vida esvaía, eu me lembrei, eu clamei, e o Senhor me ouviste e me tiraste do momento de morte que eu estava vivendo. Irmão, Jonas está falando de um momento de morte física? Não, ele está falando de um momento de morte emocional, aonde ele estava lutando com ele, contra ele mesmo, e tinha ele contra eles todos. Ele estava lutando contra o seu próprio senso de justiça, porque ele tinha uma palavra de Deus, e ele estava indo contra ela. Entenda que você tem uma palavra de Deus na sua vida. Não vá contra ela, irmão. Não vá contra aquele que Deus usou para liberar essa palavra na sua vida. Entendam isso. E tornou a gritar, e Deus ouviu do seu templo. Eu, porém, ele disse, oferecerei sacrifícios a ti com cantos de gratidão, e cumprirei todos os meus votos, pois somente o Senhor vem o livramento. Então o Senhor ordenou que o peixe vomitasse. Entenda, o peixe vomitou quando ele admitiu e disse: eu vou cumprir o meu propósito, eu vou cumprir a palavra que o Senhor tem para mim, eu vou cumprir o meu chamado. Ah, Senhor, nem que me custe a vida, eu vou. Se está vivo, igreja, celebra aí. Aleluia. Ele é poderoso e faz infinitamente mais. Note que quando Jonas declara: eu vou cumprir, Deus faz o milagre. Apóstolo, será que as coisas não estão indo tão bem assim? É porque eu disse fazer algo e não estou fazendo? Irmão, é o texto que está dizendo, não sou eu. Quantos de nós, devido ao nosso senso de justiça, perdemos o caminho aos quais o Senhor tem para nós? Passamos a colocar a nossa justiça própria acima do próprio Deus. Como tem sido o seu relacionamento consigo mesmo e com o seu senso de justiça? Fica aqui comigo. Davi era perseguido pelo seu sogro, Saul. Saul era um rei que foi escolhido pelo povo, mas que tinha um relacionamento com Deus. Sim ou não? Sim ou não, igreja? E agora Davi era o sucessor, porque quando Saul tomou a decisão, pelo seu senso de justiça, sacrificar, ele perdeu também o seu senso de liderança. Ele perdeu o trono. E agora Davi vai suceder então Saul. E Saul então se torna o perseguidor de Davi. O sogro perseguindo o genro. E o sogro queria matar, irmão. Ele não queria só bater, não. Ele queria matar o genro. Só que em um determinado momento, Davi se esconde em uma caverna conhecida como Caverna de Adulão. E lá Davi fica. Salmo 23 foi escrito dentro dessa caverna. Outros salmos foram escritos dentro daquela caverna. E naquela caverna chega alguns nobres. Eu não vou ler o texto porque senão nós vamos nos alongar demais. Os nobres chegam endividados, assassinos, corruptos, transgressores. Vamos acrescentar, nós somos criativos, adúlteros, homens de toda a espécie, a Bíblia diz.
Só que dentro daquela caverna, Davi também forma daqueles homens um grande exército. A Bíblia diz que Davi se fez chefe dele pelos exemplos que Davi dava de vida vivida. Mas Saul o perseguia. Em um determinado momento, Davi, junto com essa galera, os nobres, vamos chamá-los de os nobres? Podemos? Davi e os nobres encontram Saul dentro de uma caverna e tem a chance da vida dele. Aqui eu quero colocar em xeque o seu senso de justiça. Davi olha Saul. Saul não vê Davi. Davi está com a espada. E tem uma galera atrás dele, os nobres. Vai lá, Davi. Esse é o seu momento, cara. É a sua hora de pegar o lugar que é seu. Vai, Davi, não perde essa oportunidade. Vai lá, meu rei, eu estou contigo, eu não abro mão. Vamos arrancar a cabeça desse rei, o tempo dele já passou. Chega, esse é o momento, essa é a oportunidade que Deus está te dando, Davi. Davi, é agora. Só que Davi não era como aqueles nobres. Davi era alguém escolhido, que tinha uma palavra e um direcionamento de Deus. E Davi vira para eles e fala: calma, vou mostrar para vocês como se faz. E arrancou uma parte do manto, a ponta, e falou para os nobres: não sou eu que sou o juiz neste lugar. Eu não posso tomar essa decisão. E eu preciso mostrar para o meu líder que eu não estou contra ele. Irmãos, deixa eu te dizer, se aqueles homens eram nobres, agora eles eram nobres.com. Com a mensagem a qual Davi passou para aqueles homens, eu quero dizer para você que vai haver momentos em que você não vai precisar falar, você vai precisar ter uma atitude de líder de verdade. Vai ter momentos em que Satanás vai te dar a oportunidade, você vai precisar compreender e ter o discernimento espiritual, que não é uma oportunidade vinda de Deus. Irmão, se Davi mata Saul ali, ele colocava também em xeque o seu reinado. Davi olha para aqueles homens e fala: eu não posso tocar na vida de um homem ungido de Deus. Você não entendeu? Davi disse: eu não posso falar mal de um homem ungido de Deus. Davi disse: ei, eu não posso colocar em xeque a reputação de um homem de Deus. Ei, Davi disse: ele está errado agora, mas ele fez muita coisa certa antes. Davi disse: o momento dele não define a mim. Ei, oh. E Jonas está lá, irmão, dentro do peixe orando, lutando em uma luta interna entre ele e ele mesmo. E quando desembarca do peixe, se assim eu posso dizer, ele está em Nínive. Ele está onde ele não queria estar. Porque não é a vontade dele, é a de Deus para a vida dele. Você não entendeu? Não é a vontade sua, é a vontade de Deus para a sua vida, irmão. Oh! Jonas estava frente a frente ao que ele não queria. Ele estava frente a frente à vontade de Deus, lembrando agora que ele tinha acabado de dizer: eu vou cumprir o voto que eu fiz ao Senhor. E tudo que Jonas menos queria, aconteceu. Tudo que ele menos esperava, aconteceu. E agora eu quero convidar você, venha comigo. Eu quero apresentar a você o justo juiz, que tem visto os seus pensamentos.
que tem visitado as mesas que você tem sentado, e que tem colocado em xeque a sua justiça, o seu modo de pensar, os valores paternos e maternos que você carrega contigo e que não fazem parte mais da sua vida para o hoje. Eu quero apresentar a você o justo juiz que conhece a sua ação. Jonas capítulo 3, verso 1, que diz o seguinte: depois disso tudo, o Senhor falou a Jonas pela segunda vez. Quantas vezes? Após, quando foi a primeira? Quando ele chamou ele, quando ele deu o decreto, o direcionamento: apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e transmita a mensagem que eu dei a você. Desta vez, Jonas obedeceu à ordem do Senhor e foi a Nínive, uma cidade tão grande que eram necessários 3 dias para percorrer ela inteira. Quantos dias? Quantos dias dentro do peixe? Quantos dias para Jesus ressuscitar? Entenda que as coisas na sua vida nunca vão acontecer imediatamente. Talvez vai demorar 3 tempos. Deus fala agora, mas daqui 3 tempos vão acontecer. Talvez o que está acontecendo hoje é o que foi falado há 3 tempos atrás. Entenda, essa cidade precisava de 3 dias. No dia em que Jonas entrou na cidade, proclamou às multidões, ele está falando do primeiro dia, tá? Do primeiro dia. Daqui a 40 dias, Nínive vai ser destruída. Olha a palavra que Jonas tinha para aquela cidade. Jonas tinha uma palavra de decreto que só tinha 40 dias de vida, todo ser humano daquele lugar. Olha o que acontece, você vai ficar chocado. Os habitantes de Nínive creram em Deus e, desde o mais importante até o mais humilde, declararam um jejum e se vestiram de pano de saco. Quando o rei de Nínive ouviu o que Jonas dizia, desceu do trono, tirou as suas vestes reais, vestiu-se de pano de saco e assentou sobre um monte de cinzas. Então o rei e seus nobres enviaram este decreto a toda a cidade. Olha aqui, ninguém, nem mesmo os animais de seu gado, seus rebanhos, poderá comer e beber coisa alguma. Tanto as pessoas quanto os animais devem se cobrir de pano de saco, e todos devem orar fervorosamente ao Senhor, devem deixar os seus caminhos, os seus maus caminhos, e toda a sua violência. Quem sabe Deus voltará atrás, e concederá, e conterá a sua ira ardente, e não nos destruirá. Irmão, eu estou lendo um texto para você, de um rei que está dizendo, até o seu cachorro vai ficar sem comer. Eu acho tão bonito quando nós levantamos um jejum aqui na igreja, e tem um pai e uma mãe que fala assim: o meu filho não vai fazer não, senão ele vai morrer. Irmão, lá em casa meus filhos jejuam querendo ou não, porque se não vai comer carne, não tem carne para eles comer não. Você acha que a minha esposa fica fazendo carninha para o Isaac? Não, está no jejum. O gato fica sem comer carne, porque nós não vamos jogar carne para o gato, não tem carne. Se quiser, come ovo, abençoado, para não dizer outra coisa, mas para não escandalizar a igreja. Eu estou falando com você de um rei que vestiu pano de saco. Ei, só veste pano de saco quem está arrependido do mal que um dia fez. Nós estamos falando de um rei que decretou para 120 mil pessoas: arrependam dos seus maus caminhos, e talvez Deus vai tirar o decreto de morte sobre nós. E nós estamos falando de um rei, de um líder que fez pelo seu povo aquilo que Jonas não queria que ele fizesse. Ei, líder de célula, como é que tem sido? Você tem se arrependido? Apóstolo, minha célula não cresce. E aí, como estão o seu senso de justiça?
Você tem colocado a sua célula de jejum? Jonas não queria isso. O que Jonas esperava era que aquele povo fosse consumido como Sodoma e Gomorra. Não está na Bíblia, mas eu posso ver Jonas falando: vai ser igualzinho Sodoma e Gomorra. Vai vir fogo, vai queimar todo mundo. Após, por quê? Porque esse era o coração do profeta. É o coração de alguns líderes. Apóstolo, mas calma, você vai entender que Deus sabia. A verdade é que o profeta Jonas queria que a palavra liberada por ele fosse cumprida e o povo recebesse a ira de Deus. Apóstolo, mas por quê? Porque foi por ele. A ação dele estava em jogo. Era a palavra dele. Já não era mais a palavra de Deus, Renata, era dele. Deus disse e tem que se cumprir. Irmão, não é por esse caminho. Não é assim que funciona a justiça do justo juiz. Assim funciona a nossa. Jonas queria justiça, agora note comigo. E por isso entrou outra vez em crise sobre o seu senso de justiça e pediu a Deus a morte. Apóstolo, outra vez, na primeira ele tentou ir para Tarso. Agora ele está de novo no mesmo lugar. Isso porque Deus aceitou o arrependimento do povo. Irmão, fala sério, vamos ser verdadeiro? Vamos ser sem filtro do Instagram? Vamos? Quantas vezes você não acreditou no arrependimento da pessoa que anda com você? Quantas vezes você não acreditou na conversão das pessoas, da sua própria família? Isso aí? Acredito não. Você vai ver o que Deus vai fazer na vida dessa pessoa. Irmão, não é por aí. Não cabe a mim, não cabe a você. Não cabe a Jonas. Abrimos as portas dos cofres, as portas secretas, descobrimos o que nos afasta de Deus. E agora? O que nós vamos fazer? Nós precisamos vestir roupa de pano de saco, irmão. Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos gritar para o Senhor: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Vai seguir o direcionamento de Deus ou vai seguir a sua própria justiça e pela força das suas mãos? Qual vai ser a sua decisão? Jonas 3,10 diz: quando Deus ouviu o que fizeram e deixaram seus maus caminhos, voltou atrás e não destruiu como havia ameaçado. Irmão, eu quero te dizer que Deus ouviu o jejum daquele povo. Deus ouviu as orações daquele povo. Deus viu os animais com fome. Irmão, animal naquela época, vaca, ovelha, era alimento. E se era alimento, tinha que estar gordinho, sim ou não? Só que agora estava sem comer. Junto com toda a cidade, estavam sem comer. Jonas 4, para parecer que está acabando, verso 1. Isso tudo deixou Jonas aborrecido e muito irado. E muito o quê? Os profetas iram também. Graças a Deus, né? Na Bíblia fala que tem uns caras que ira, né? É verdade, sim ou não, irmão? É bom, né? Quando a gente encontra alguém que ira assim, né? Você fala: uau, eu também podia estar na Bíblia. Eu também iro. Então orou ao Senhor: antes de eu sair de casa, não foi isso que eu disse que tu faria, ó Senhor? Por esse motivo fugi para Tarsis. Sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, lento para irar-se e cheio de amor. Está pronto a voltar atrás e não trazer a calamidade. Agora tira minha vida. Olha o que Jonas fala, irmão. Jonas é tipo assim, ó: já que o senhor não vai matar eles, mata ele. Porque eu não quero passar a vergonha do povo falar assim: ih, Jonas, viu? Você decretou, mas não aconteceu. Ih, Jonas, ó, palavra sua, ó, meia boca. Vamos lá? Tira minha vida.
Para mim é melhor morrer que viver desse modo. O Senhor respondeu: você acha certo ficar tão irado assim? Cutuca alguém que está do seu lado, fala assim: você acha certo ficar tão irado assim? Irmão, deixa eu te contar, Jonas estava tão irado que todo mundo percebeu, até quem não conhecia ele. Quem não conhecia Jonas falou assim: o que está acontecendo, Jonas? Está bravo demais, irmão? Nada não, não é não. Está perto de mim. Meu Deus do céu. Então Jonas foi até um lugar no leste de Nínive e construiu um abrigo para assentar-se à sua sombra, enquanto esperava para ver o que ia acontecer à cidade. Sabe aonde Jonas sentou? Ele subiu em um lugar alto. Sabe aonde ele sentou, irmão? No altar da reputação dele. Sentou e foi ver o que Deus ia fazer com aquela cidade. Ele ficou ali num palanque. Irmão, quantas vezes nós fazemos isso? Por favor. A misericórdia e o amor do Senhor constrangiu Jonas de tamanha forma que gerou nele ira. Jonas não queria que aquela cidade vivesse o amor de Deus e a misericórdia. Ele queria que ele vivesse a ira. Por quê, apóstolo? Porque o senso de justiça dele dizia que aquele povo não merecia perdão. O senso de justiça dele dizia: esse povo não merece o perdão, não merece a misericórdia, não merece um Deus compassivo, não merece um Deus de amor. Irmão, ele era tão íntimo de Deus que ele falou: eu sabia que o Senhor ia fazer isso, e é por isso que eu não queria ir. Irmão, quantas vezes nós não damos birra, conversando com Deus: Senhor, eu sabia, por que o Senhor fez isso? Para aperfeiçoar você, abençoado, para salvar a sua vida. Jonas queria justiça. Não é esse o sentimento que tende a nos dominar e direcionar as nossas vidas? Não é o mesmo sentimento de Jonas, que às vezes senta no banco da frente, toma o volante do motorista e se torna o nosso mordomo? Quando o Provérbios 16:9 vai dizer que eu posso até propor o meu caminho, mas quem vai dirigir os meus passos são o Senhor, querido. É o Senhor que dirige os seus passos, é o Senhor que dirige a sua vida. Abre mão do seu achismo, abre mão do seu egoísmo, abre mão da sua justiça, irmão. Entra debaixo da sombra da misericórdia, da compassividade e do amor de Deus. Entenda, Ele tem o melhor separado para você. A Bíblia vai dizer que se tu crer e obedecer, vai comer o melhor dessa terra. Oh! Jonas chega a pedir a morte. A prepotência, a arrogância de quem acredita ser o dono da verdade faz com que seja abatido. Eu vou repetir: a prepotência, a arrogância de quem acredita ser o dono da verdade faz com que esse mesmo seja abatido. Jonas pede a morte, mas como Jonas mesmo disse, Deus é Deus misericordioso e derrama amor sobre nós, e até quando pedimos a morte, Ele nos dá vida. Até quando pedimos para que acabe, eu quero desistir, Ele te entrega algo novo. Até quando nós não queremos mais, Ele levanta alguém para trazer uma palavra de decreto para a sua vida e muda a sua história. Até quando nós queremos fugir do nosso chamado, nós colidimos lá na frente com o amor dEle e nos traz de volta. Deus! Note o que Deus faz por Jonas. Perceba o que Deus faz com a sua justiça, que é além de qualquer justiça humana. Jonas 4, verso 6. Aonde Jonas estava? Sentado no altar da reputação. Jonas estava ali, irmão, sentou, cruzou as pernas. Eu consigo cruzar as pernas só assim. Tem quem cruze. Todo dia eu não consigo. Sei como é que ele estava sentado. Eu sei que ele estava. Verso 6. O Senhor Deus fez crescer ali uma planta.
que logo espalhou as suas folhas grandes sobre a cabeça de Jonas e o protegeu do sol. Olha o que Deus fez. Ai, meu pai. Irmão, você lê a Bíblia assim? Como você lê a Bíblia? Lê a Bíblia vivendo. Enquanto eu li isso aqui, eu era Jonas. Enquanto eu li esse texto, eu falei: Senhor do céu, quantas vezes o Senhor fez algo acontecer para proteger a minha cabeça, e eu, na minha arrogância, prepotência, soberba, não percebi. Senhor, quantas vezes o Senhor me levou ao arrependimento e eu continuei no lugar onde estava. Ele fez crescer uma planta que protegeu a cabeça dele do sol. Isso aliviou o desconforto de Jonas, e ele ficou muito grato pela planta. No dia seguinte, porém, ao amanhecer, Deus também mandou uma lagarta. Ela comeu o talo da planta, a raiz, que secou. Quando o calor do sol se intensificou, Deus mandou um vento do leste quente soprar sobre Jonas. O sol bateu em sua cabeça até ele sentir tão fraco que desejou de novo a morte. Para mim é melhor morrer do que viver desse modo. Irmão, ele falou de novo. Está igualzinho os caras da Champions League. Ele fez de novo. Ele falou de novo. Pelo amor de Deus. Mas que cara teimoso. E disse Deus. Ele perguntou a Jonas: você acha certo ficar tão irado por causa de uma planta? Não, aperta o cinto de segurança, que isso aqui é difícil. Jonas respondeu: sim, acho certo ficar irado a ponto de querer morrer. Então o Senhor disse: você tem compaixão de uma planta, embora não tenha feito coisa alguma para que ela crescesse. Segura aqui comigo. Deus está falando assim: a planta fui eu que fiz para cobrir a sua cabeça. Você não pôs nenhuma gota d'água no pé dela. Ela morre, agora você fica com dó sem fazer nada. E fica nervoso. Irmão, sabe o que Deus está falando para nós como igreja? Você fica com dó das pessoas ir embora, mas não fez nada para que ela ficasse. Você sente falta da pessoa que está do seu lado, tem uma cadeira vazia do seu lado e você não tem coragem de mandar um WhatsApp para perguntar o que foi. Se está precisando de alguma coisa. É isso que Deus está falando para Jonas. Mas olha como ele completa. Ela depressa apareceu e depressa murchou. Nínive, porém, tem mais de 120 pessoas que não sabem discernir entre o certo e o errado, sem falar nos muitos animais. Acaso não devo eu ter compaixão dessa grande cidade? Deixa eu te dizer, Jonas estava dando mais valor a uma planta do que a 120 mil pessoas de uma cidade. Ele queria que a planta ficasse dando sombra para ele, mas queria que o povo daquela cidade morresse. O seu senso de justiça, o nosso senso de justiça, gera em nós uma inversão de valores, irmão. Nós pegamos o que é bom e tornamos indesprezível. Nós colocamos o bom no desprezível, o desprezível no bom. O nosso senso de justiça nos faz tornar-nos perdidos em nós mesmos. Nós sentimos a dor de quem está errado e colocamos ele como certo. Apóstolo, que sim, quantos filmes você assistiu torcendo para a amante tomar o marido do outro, da outra? La Casa de Papel. Irmão, quantas novelas, é claro que nós não, né? Lá fora. Mas eu assisti muitas novelas antes de parar de assistir televisão. Irmão, novela da Globo é sempre alguém tomando alguém de alguém. E a gente torce para dar certo. Após por quê? Porque você vive o vitimismo daquela pessoa. E por causa do vitimismo da pessoa, ela se torna certa por você, porque você fica com dó. Oh, dó. Cadê a pastora Fátima? Oh, saudade. Oh, dó.
Por favor. Jonas estava dando valor a uma planta e queria que uma cidade fosse destruída. Apóstolo, mas aonde o senhor quer chegar? Entenda, Deus não tem ação baseada na sua indignação, ou no seu senso de justiça fracassado, de um ser humano que cada um de nós somos. Deus é o justo juiz, o qual em amor nos constrange em sua misericórdia. Irmão, deixa eu te dizer, Ele é o justo juiz. Você está achando que é por causa de uma cidade? Não, é por causa de um. Tudo o que lemos é porque Deus não queria perder o coração de um homem que tinha o chamado Jonas. Deus fez tudo o que fez para alcançar de volta o coração de Jonas, que tinha se perdido em seu próprio senso de justiça, que tinha se perdido no meio da caminhada. Mais vale uma vida do que o mundo inteiro. Deus mostra para Jonas: Jonas, você está com dó de uma planta, eu estou salvando uma cidade, mas eu salvo aquela cidade para salvar a sua vida. Jonas, eu estou fazendo para aquela cidade para que você compreenda que do mesmo jeito que eu amo eles, eu amo você. Jonas, eu quero tocar de novo o seu coração. Ai, irmão, para parecer que está acabando, fica de pé no seu lugar. Nós somos esse povo que precisamos abrir mão do nosso senso de justiça própria. Nós precisamos abrir mão daquilo que acreditamos ser correto, mas que vai contra a palavra eterna. Eu sei que aqui dentro tem alguns Jonas que se perderam acreditando estar certo. Que por causa do seu senso de justiça, decretou a morte para outros. Eu sei que aqui dentro tem alguns Jonas, que já pediram a morte ao não cumprimento do seu chamado. Eu sei que tem alguns Jonas aqui dentro que não teve coragem junto com aquele rei de vestir o pano de saco e se arrepender. Irmão, aquele profeta tinha que vestir o pano de saco. Eu estou contigo, eu vou orar com você, nós vamos vencer, eu sei, Ele é misericordioso, Ele é compassível, Ele é o Deus de amor, eu sei, vamos ficar de jejum. Não, irmão, Jonas falou assim: não adianta, a palavra já foi liberada, a palavra de Deus não faz curva, ela não volta atrás. Irmão, para, se ela não voltasse atrás, nós não estávamos aqui. Quando Deus falou para Moisés: eu vou acabar com todo mundo e vou começar a partir de você. Moisés falou assim: ei, eu faço parte de todo mundo. Risca meu nome então do livro da vida, eu não quero compactuar com tal situação. Apóstolo, mas Moisés, irmão, Deus estava provando o coração de Moisés.